Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rubens e estou de volta com mais um vídeo de Flutter. Desta vez para explicar para vocês aí a diferença entre dois modelos de programação, duas abordagens, dois paradigmas, que é aí o modelo imperativo e o modelo declarativo. E por que é importante saber disso nesse momento? Porque você está dando os primeiros passos no Flutter, você está começando a construir as suas telas e o Flutter ele utiliza o modelo declarativo. E é importante ter essa noção porque dependendo do seu background, você utiliza e acostumou a usar muito o modelo imperativo. E aí quando você começa a construir o seu aplicativo com Flutter, talvez o modelo declarativo não faça tanto sentido para você. Mas eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ver que é muito mais fácil, é muito mais prático o modelo declarativo. Por isso que tantas outras linguagens optam por este modelo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro aqui no modelo imperativo eu indico para o programa, para o meu algoritmo, como que eu quero que as coisas sejam feitas. Eu preciso ser extremamente assertivo no que eu quero e como eu quero. O passo a passo aqui é muito importante. Porque eu estou descrevendo exatamente como que as coisas devem ser feitas. Já no modelo declarativo, eu apenas sinalizo o que eu quero. Agora, como vai ser feito, já não me diz respeito. É a ferramenta que se encarrega de fazer isso. Eu apenas tenho que passar a descrição, eu tenho que ser descritivo naquilo da minha intenção, do que eu espero como resultado final e não como que eu vou chegar nesse resultado, ou seja, o resultado no modelo declarativo ele é muito mais importante. Eu indico, eu sinalizo qual que é o resultado esperado e não como que aquilo vai ser feito. No modelo imperativo é como se a gente estivesse falando com um robozinho. Eu preciso programar cada uma das instruções de como eu quero que ele reaja e como ele atue. Já no modelo declarativo é como se eu estivesse falando com uma pessoa, com um ser humano, onde eu falo para ele, olha, faça isso, faça aquilo, eu indico qual que é o resultado que eu espero, mas eu não sinalizo como que eu quero que aquela pessoa faça. Tudo bem? Essa é uma grande diferença dessas duas abordagens. E por que é tão importante isso aqui no contexto do Flutter? Porque como a gente já construiu algumas interfaces e já lidamos até com o estado, toda a nossa interface no Flutter, ela é resultado do nosso estado, ou seja, a nossa interface ela sempre vai refletir o estado da nossa aplicação. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, traduzindo ela seria algo do tipo, olha, a sua interface ela é o resultado de uma função que recebe o seu estado. Então, lembram quando a gente, em alguns momentos dos aplicativos, tanto do Rock in Rio quanto do Book, nós tivemos que atualizar o nosso estado para que a nossa interface refletisse aquilo que eu gostaria, aquilo que eu esperava que ela refletisse? Essa imagem aqui, essa função, esse trecho de código aqui está descrevendo isso. E eu tenho aqui dois trechos importantes que eu peguei, que é tanto do Jetpack Compose e também aqui do Swift UI, que são as novas versões, digamos assim, de plataformas, de SDKs para você desenvolver tanto para o Android quanto para o iOS, porque os frameworks anteriores a eles não utilizavam o modelo declarativo, utilizavam o modelo imperativo. Então, por isso que às vezes, quando os desenvolvedores nativos dessas duas plataformas vão para o ambiente do Flutter, vão começar a escrever suas interfaces, tem aí uma certa dificuldade em entender como que o modelo imperativo, como que o modelo declarativo ele trabalha. E agora, só para a gente finalizar aqui uma parte do vídeo, eu quero dar um exemplo de situações onde eu uso o modelo imperativo e o modelo declarativo dentro do Flutter, que acaba ficando muito evidente. O primeiro deles aqui, eu vou eu vou exemplificar quando a gente precisa escrever os nossos testes. Por quê? Nos nossos testes, eu tenho que indicar exatamente o passo a passo que eu quero que os testes façam, Então, no caso aqui, por exemplo, eu estou falando para ele o pump, para da minha homepage.
significa assim, olha, infle a minha homepage, no sentido de que acesse a minha homepage, algo do tipo. Não precisa ficar preocupado com o pump aqui, mas era como se fosse assim, olha, veja se tem a minha homepage aí no aplicativo. Eu preciso garantir que eu encontrei a minha homepage. Depois, lá no meu campo de texto, eu preciso inserir alguma coisa. Eu vou fazer, né, um clique no botão. E eu também quero garantir que a lista de resultados ela não está vazia. Ou seja, percebam aqui que no último aplicativo, no Book App, se nós fôssemos testá-lo, seria mais ou menos assim, descrever exatamente o passo a passo que eu quero que os meus testes executam. Mas quando nós construímos a interface, a gente acabou usando aí uma outra abordagem. Eu indiquei, né, para o framework que era para criar um widget do tipo homepage, que eu ia adicionar uma list view. Nessa list view eu ia colocar dois outros widgets, um deles era o text field e o outro era o elevated button. E tem depois disso uma consulta na minha API e na sequência da consulta da API tem a atualização de estado. Mas eu não indiquei como que isso seria feito, eu apenas descrevi para o Flutter o que eu queria de comportamento naquela minha tela. Então deu para ter uma noção, espero que você tenha tido uma boa noção de quando você usa a abordagem imperativa e quando você usa a abordagem declarativa dentro do Flutter. E para finalizar, agora ficar de fácil entendimento, imagina que no modelo imperativo, se você quiser construir qualquer coisa, você vai lá e executa o passo a passo para aquela construção. Então você fala, eu quero, sei lá, uma parede, eu quero uma porta de tantos metros, dessa cor, eu quero que coloque uma janela e tudo mais. Já no modelo declarativo, você simplesmente fala que quer uma casa. E aí, quem for se encarregar de construir aquela casa é que vai te entregar o produto final, que no seu caso é a casa. Você não precisa ficar falando para ele o passo a passo de como ele vai construir a casa. Você apenas declara que você quer uma casa, que é o seu resultado final. E já no modelo imperativo, você vai lá e segue, né, faz o passo a passo para a construção daquela casa. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria passar nesse vídeo. É um conceito muito importante para a gente aprender, porque a partir de agora vai ficar cada vez mais evidente, cada vez mais comum utilizarmos nas nossas interfaces, né, o modelo declarativo, e sabendo disso eu tenho certeza que vai facilitar e muito a sua compreensão e o seu desenvolvimento como um programador Flutter. Tudo bem? Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido, espero que eu tenha te ajudado e que tenha ficado de fácil entendimento. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!